crianças! Boa noite! Tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui para falar sobre a calma. Sobre a calma. Malu, já falamos sobre A alegria e também sobre o medo. crianças. Você aí de casa colocou no potinho tudo que te traz alegria? Orou com os pais? Colocou no potinho tudo que traz medo? E orou com os pais? E agora, o nosso potinho do sentimento vai ser a Calma. calma. Malu, quem pode nos ensinar sobre a calma? Jesus é a verdadeira calma. Jesus é a verdadeira paz. E Ele quer te dar muita calma e muita paz. Vamos ler a Bíblia? Vamos. Em Mateus 6, no versículo 25 diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela sua vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que a vestes? Mostra essas figuras, Malu. Olha, crianças. Olha aí. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis mais do que as aves? Sim! E nós queremos, Malu, com esta palavra, sentir paz e calma no nosso coração. Queremos sentir paz. Queremos sentir calma quando devemos que agora assistir aula online. Devemos sentir paz, crianças, nos nossos corações quando a mamãe fala para arrumar os brinquedos, Para arrumar a cama. quando tem que obedecer. Olha lá, em Filipenses, no capítulo 3, no capítulo 4, no versículo 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos deixar um desafio? Vamos. O potinho da calma, Malu, nos ensinou muitas coisas. Nos ensinou que Jesus sustenta as aves do céu. Como Jesus não vai nos sustentar, então devemos ter o nosso coração nesta palavra, devemos encher a nossa mente e o coração nessa palavra, que Jesus está cuidando de você, criança em casa, que Deus está cuidando da sua família. Então, o que nós vamos pedir para as crianças? Então, crianças, coloca no patinho tudo que vocês precisam ter calma. E oram com os seus pais, tá bom? E isso, vocês vão escrever tudo que você precisa ter calma e ter paz. Mamãe, papai, vocês vão abrir o potinho da calma e vão orar com seus filhos. Amém? Amém. Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falaremos no próximo sobre a raiva. Será que a raiva faz bem ou mal? Vamos saber no próximo domingo. Um beijo. Um beijo. Tchau. Deus abençoe vocês. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante
Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, graças a Deus por mais um dia de vitórias na presença do Senhor. Que maravilha poder estar com você neste dia. E nós vamos ler o Salmo de número 122, o verso 1, que nos diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantas vezes dissemos este versículo, não é verdade? E principalmente nesses dias e que estivemos assim distanciados do templo, da nossa igreja, nós no nosso coração dizíamos, oh Senhor, que saudades da igreja, não é verdade? Mas agora chegou o tempo de voltarmos, chegou o tempo de nos alegrarmos juntos, aleluia, com certeza, seguindo as orientações, né? Seguindo todos os protocolos. As pessoas que estão no grupo de risco devem continuar na sua casa, em distanciamento social, participando dos cultos e das ministrações online, mas
nós podemos nos reunir e domingo de manhã nós estamos aqui às 10 horas da manhã para um culto presencial. Tem sido momentos maravilhosos. Estamos sentindo a presença do Espírito Santo neste lugar. E eu creio que o seu coração está desejoso de estarmos juntos novamente. Então, domingo de manhã, às 10 horas, nós estamos aqui. De terça-feira e de quinta-feira, a igreja também está aberta. Se você quer receber oração, se você quer conversar com o pastor, venha nesse horário. Este horário, o pastor está aqui para orar por você, para orar pela sua família. Eu sei que passamos e ainda estamos passando por uma época difícil, por um tempo difícil, mas nós estamos voltando, aleluia, e vamos voltar mais avivados, vamos voltar mais firmes, mais crentes, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos sustentou nesse período em que estivemos longe da casa do Senhor, mas sendo igreja, porque a igreja não parou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero também te agradecer, meu irmão, minha irmã, que tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas, nas contribuições. O nosso departamento de ação social continua firme. Estes dias mandamos muita coisa que serão enviados lá para a Bahia, muitas coisas do nosso bazar, né, que estava aí parado, roupas, calçados e outras coisas serão enviadas para as pessoas que estão necessitadas. De 25 a 30 cestas básicas todo mês saem daqui da nossa igreja para assistir as pessoas que estão necessitadas. E eu sei que isto só é possível porque você, meu irmão, porque você, minha irmã, continua sendo a igreja do Senhor. Nós vamos orar agora e vamos abençoar a sua família, abençoar a sua casa. Nós também, irmãos, não paramos com as nossas ofertas missionárias. Você sabia que temos muitos missionários nos campos e que dependem da nossa contribuição? Pois é, nós continuamos mandando as nossas contribuições. Sabe por quê? Porque o trabalho lá também não parou. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos missionários têm nos falado das dificuldades que têm passado, porque alguns simplesmente se esqueceram de missões, mas nós não nos esquecemos. E eu tenho certeza que você também não se esqueceu. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos orar agora. Vamos orar pela sua família, vamos orar pela igreja do Senhor nesta nova fase e vamos orar pela nossa pátria. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, desses 3 objetivos: família, igreja e a pátria. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a igreja do Senhor, quando a nossa pátria é abençoada, nós somos felizes, prósperos. É assim que diz a palavra do Senhor e precisamos orar por isso. Feche os seus olhos comigo agora, ore ao Senhor e clame a sua misericórdia. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo, meu Deus, eu te engrandeço, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sustentado a tua igreja. Paizinho Santo, a igreja ficou com as portas fechadas, mas continuou sendo igreja forte, igreja dinâmica, igreja que tem um compromisso com o Senhor. Paizinho Santo, e nesta nova fase agora, ó Deus querido, desta abertura com restrições, mas, Senhor amado, já é um passo adiante. Nós te pedimos, ó Pai,
guarda, livra, opere, Senhor. Abençoe a tua igreja, meu Pai. Oh, Jesus amado, te pedimos também que o Senhor entre nos lares, entre nesta casa, meu papai, entre, Senhor, nesta família, opere os milagres, Senhor amado, os prejuízos que esta quarentena, que este vírus maligno tem causado nas famílias, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo, tudo que não provém do Senhor, tudo que não provém do Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Clamamos também pela nossa pátria, clamamos também pelo nosso querido Brasil, esta pátria amada, ó Deus amado, que tem sido tão, ó Deus amado, judiado, tão sim, ó Deus amado, roubada. Meu Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai. Ó meu Senhor, sara a nossa terra, sara esta pátria, Senhor. Abençoe, ó Pai, os nossos governantes, abençoe, papai amado, todos aqueles, ó Deus, que têm autoridade, Senhor, para fazer com que este país melhore. Ah, Senhor, opere no coração, opere na alma, Deus. Tire, Senhor, toda ganância, tira, Senhor amado, tudo aquilo que não provém do Senhor e abençoe. Paizinho Santo, nós clamamos a Tua misericórdia, clamamos a cobertura do Teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Mais um domingo na presença do Senhor Jesus para adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Nós existimos para adorar a Deus, para glorificarmos a Deus. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana no capítulo 4 de João, verso 23 e 24. O Senhor Jesus falou para a mulher samaritana que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o mais importante, Deus está procurando adoradores que assim o adorem. Então eu quero te convidar agora para juntos adorarmos a Deus. Neste culto de adoração e louvor a Deus. Pega a sua Bíblia. Pare de comer agora, pare de mastigar, né? Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Antes vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, estamos na Tua presença agora, para adorá-lo em espírito e em verdade. Pai Santo, Deus Eterno, pertencemos ao Senhor, somos propriedades exclusivas do Senhor. Aceita agora a gratidão, o louvor do nosso coração. Aceita agora, Pai, a adoração do Teu filho, da Tua filha, a adoração desta família. Aceita agora a nossa gratidão e o nosso louvor. E pelo poder do Espírito Santo, revela-nos agora a Tua palavra. Fala conosco e que a Tua palavra, que é maravilhosa, poderosa e graciosa, possa produzir milagres em cada coração. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor, nós oramos. Amém e amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Eu tenho desafiado você a voltar a fazer a oração do Pai Nosso. Eu tenho desafiado você a orar o Pai Nosso junto com a sua família. Precisamos voltar a orar o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso hoje está esquecida. Tem muita gente que esqueceu.
esqueceram de orar o Pai Nosso. E eu quero desafiar você a voltar a orar o Pai Nosso. Porque esta oração, ela é muito importante. Porque foi ensinada pelo Senhor Jesus. Há mais de 2000 anos, a igreja faz esta oração. E a igreja do século 21, hoje, precisa continuar a fazer esta oração. E eu quero que você aprenda onde que está escrito a oração do Pai Nosso. Você lembra? Você lembra onde que está escrito? Pergunta aí para alguém da sua família. Vamos tentar lembrar onde que está escrita a oração do Pai Nosso. Descobriu? Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Então vamos ler, todos nós. O Senhor Jesus diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, não esqueça, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, até o verso 13. Até o verso 13. Ensine para os seus filhos a orar a oração do Pai Nosso. E eu quero chamar a sua atenção para uma verdade. Nas primeiras palavras aqui do verso 9. Pai Nosso. Pai Nosso. Por que Jesus não falou Pai meu? Olha, por que Jesus não falou Pai meu? Meu Pai. Não. Ele falou o quê? Pai Nosso. Porque o Deus Todo-Poderoso é Pai do Senhor Jesus e também o nosso Pai. E também o nosso Pai. Então Jesus ensinou a orar essa oração no plural. Deus é o Pai de todos nós. E Jesus aqui, ele não foi egoísta. Ele não foi egoísta. Meu pai. Não. É Pai nosso. Deus é Pai de todos. Então, Deus é o teu Pai. Deus é o teu Pai. Agora é interessante que no Velho Testamento, não usa muito esta palavra Pai para se referir a Deus. Não se usa muito a palavra Pai. Mas é óbvio que de Gênesis a Malaquias, nós encontramos que Deus é Pai, é óbvio. Mas a palavra Pai, ela praticamente não existe no Velho Testamento. Tem 3 ou 4 referências que falam a respeito de Deus como Pai. No Salmo 89, verso 26, está se referindo ao Senhor Jesus. Salmo, vamos abrir o Salmo 89. O Salmo 89 é um salmo messiânico. Está se referindo ao Messias. E o salmista aqui do Salmo 89, no verso 26, ele se referindo a Jesus. Olha que interessante. Se referindo a Jesus. Ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, o meu Deus e a rocha da minha salvação. O salmista estava profetizando a vinda do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus revelaria: Tu és o meu Pai, o meu Deus e a rocha da minha salvação. O profeta Isaías, um pouco aqui na frente, o profeta Isaías, no capítulo 63, Isaías capítulo 63, verso 16.
é outra referência a respeito do nosso Pai. Verso 16, Isaías 63. Mas tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão nos não conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Então o profeta Isaías estava tendo essa revelação. Tu és o nosso Pai, o nosso Redentor, desde a antiguidade o seu nome. Então Isaías, que foi um livro profético, aqui no capítulo 63, verso 16, o profeta Isaías tem também esta revelação. Tu és o nosso Pai. E no capítulo 64, aqui na mesma página, no verso 8, o profeta Isaías diz assim: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. E nós o barro. E tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das tuas mãos. Agora, no Novo Testamento, não é, todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, né, e Jesus, ele cita repetidas vezes, centenas de vezes, que Deus é Pai. O apóstolo Paulo também, nas suas cartas, ele revela essa grandiosidade de Deus como Pai. Então aqui na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina a orar. Pai Nosso. Pai Nosso. Está cumprindo o que aqui? Está cumprindo o quê? Salmos 89, verso 26. Ele me chamará de Pai. Então aqui Jesus na oração do Pai Nosso, então você veja a importância, não simplesmente Pai Nosso, não, e vamos passar batido, não, existe uma revelação, existe uma profundidade desta revelação, de termos Deus como Pai. E quando Jesus diz Pai Nosso, Jesus está dizendo, Ele é o meu Pai e o teu Pai. E se Ele é o meu Pai e o teu Pai, o que eu irei usufruir do meu Pai, vocês também irão usufruir do meu Pai. Olha que coisa gloriosa, Jesus é o Filho de Deus, e nós também somos filhos de Deus, para usufruirmos do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, do perdão de Deus, da proteção de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Então Jesus aqui, Ele está dizendo para você que está agora participando deste culto, você é filho de Deus. Nós temos um Deus, e Ele é o nosso Pai. E no capítulo 6, é interessante, nós não vamos discorrer aqui em todo Mateus, Lucas, Marcos, João, apesar que João fala muito deste relacionamento de Jesus com o Pai, fala muito. Agora só aqui no capítulo 6, você sabe que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o Sermão da Montanha. Jesus está revelando verdades grandiosas e gloriosas. Jesus está revelando. Então aqui no capítulo 6, Jesus revela o nosso relacionamento com o Pai. A necessidade que você tem como filho de Deus, de ter um bom relacionamento com o Pai. No verso 1, o Senhor Jesus diz: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão diante do vosso Pai que está nos céus. Então aqui já no verso 1, Jesus chama a atenção que nós temos um Pai que está no céu. E o Senhor Jesus continua dizendo:
para que, verso 4, a sua esmola seja dada ocultamente. E o teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então está aqui o relacionamento do filho com o pai. Do filho com o pai. E o Senhor Jesus continua dizendo, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu pai, ora ao teu pai que vê em secreto, que está em oculto. E o teu pai que está em oculto te recompensará. Então entra no teu quarto, ore em oculto ao teu pai, e o teu pai te recompensará. E o teu pai te recompensará. E no verso 8, verso 7, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai, meu irmão, minha irmã, você tem um Pai glorioso, o vosso Pai, Ele sabe o que é necessário antes de pedir. Antes de pedir. Antes que você peça alguma coisa, o Papai do céu já sabe o que você precisa. Ele já sabe. Aí, a partir do verso 9, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Os discípulos pediram, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, a Bíblia diz que tem ali a repetição da oração do Pai Nosso, de uma forma mais restrita, e os discípulos, Jesus ensina-nos a orar. Aí Jesus ensina, Pai Nosso. E aqui o capítulo 6 continua dizendo a respeito do Pai. A respeito do Pai. E eu quero chamar a sua breve atenção. Eu já falei a respeito do reino. Você lembra? O reino dos céus. Você lembra? O reino dos homens. Você lembra? O reino de Satanás. Então Jesus aqui ele enfatiza o reino dos céus na oração do Pai Nosso. E ele enfatiza também o perdão. Ele enfatiza o perdão. Está inserido aqui na oração do Pai Nosso o perdão. Perdoa as nossas dívidas, verso 12. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Verso 14. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celestial não perdoará as vossas ofensas. Não perdoará a vós. Então eu tenho que perdoar para ser perdoado. Alguém perguntou para mim, pastor, eu devo ou não perdoar esta ofensa, este pecado? Eu devo ou não? Meu irmão, olha, a sua pergunta já está errada. Eu falei para ele, a sua pergunta já está errada. Eu devo ou não perdoar? O perdão tem que fazer parte do seu caráter, da sua personalidade. O perdão tem que fazer parte da sua alma. Não tem essa de questionar, eu devo ou não perdoar? O perdão tem que fazer parte dos filhos de Deus. Para você alcançar o perdão de Deus, você precisa também perdoar. E se nós não perdoarmos, o Pai Celestial não perdoará a nós. E o verso 15, e se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Não perdoará. Porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai, que vê em oculto. Então, meu irmão, minha irmã, você tem o Pai. Aqui na Mateus capítulo 6 aqui, o Senhor Jesus quer mostrar para todos nós que Ele é Filho de Deus e que você também é filho de Deus. Você é também filha de Deus. E todos nós temos um Pai. E Jesus continua dizendo, no capítulo 7, que está dentro do Sermão da Montanha, no verso 21, o Senhor Jesus diz assim, nem todo aquele que me diz,
Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, para você entrar no céu, você que é filho de Deus, você tem que fazer a vontade do Pai. Jesus no jardim do Getsêmani, em Lucas capítulo 22, Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Jesus quando ali estava derramando gotas de sangue, Lucas capítulo 22, verso 42, 43, o Senhor Jesus fez a sua oração: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas contudo não faça a minha vontade, mas a tua. Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas eu quero fazer a tua vontade. Mateus capítulo 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então você é filho de Deus, você é filha de Deus. A graça do Pai, a bondade do Pai, a proteção do Pai é sobre a sua vida. No Evangelho de João, Jesus dá uma ênfase ainda maior com relação a ser filho de Deus. Os judeus não entenderam. Quando Jesus dizia que ele é o Filho de Deus. Quando Jesus estava dizendo que eu sou filho de Deus, Deus é o meu Pai, ele está querendo dizer que é da mesma essência do Pai. É o mesmo poder do Pai. É o mesmo poder, a mesma essência. Aqui no capítulo 1, no verso 14 de João, o Senhor Jesus diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João escrevendo: vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então Jesus é o unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E no capítulo 6 aqui tem um diálogo tremendo de Jesus com os judeus. Os judeus não entenderam que iriam matar Jesus, porque Jesus estava dizendo que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Agora, eu quero dizer para você, olha, preste atenção nessa revelação que Jesus diz aqui, no verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim para servir a mim se o Pai não o trouxer. Existe um questionamento, é eu que vou até o Pai? Olha, como que funciona isso? Não, Jesus está dizendo aqui que é o Pai que traz. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não o trouxer. E o verso 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que do Pai ouviu e aprendeu de mim. Não que alguém disse ao Pai, não ser que aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. E os judeus aqui, os fariseus, os escribas, ardendo inveja, estavam tentando matar Jesus, discordando de Jesus, porque Jesus dizia que ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. No capítulo 10, João, a mensagem do Evangelho de João, está a mensagem do Pai, verso 15, capítulo 10 de João.
Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, os judeus não estavam entendendo isso. Verso 17, por isso o Pai me ama e eu dou a vida, eu dou a minha vida para torná-la a tomá-la, para torná-la a tomá-la. Então, os judeus não estavam entendendo esta verdade, esse relacionamento de Jesus com o Pai. Verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Então, meu irmão, você serve a Jesus porque o Pai te ama. O Pai trouxe você até Jesus. O Pai é que revelou essa paternidade gloriosa. Essa paternidade gloriosa. No capítulo 14, o Senhor Jesus aqui é praticamente o capítulo inteiro. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, o capítulo 14, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu, o quê? Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então, na casa do meu Pai. Verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Verso 9. Verso 8, Filipe chegou para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu para eles, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? E a palavra que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, o relacionamento de Jesus com o Pai era tremendo. É uma mesma essência, o mesmo poder, a mesma graça do Pai revelada em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus e o Pai são um. É a mesma essência. Então, os judeus não estavam entendendo. Hoje, quando você diz que você é filho de Deus, e que você conversa com Deus, e que Deus conversa com você, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. E eles não querem aceitar. Quando nós falamos, Deus é o meu Pai, as pessoas ficam, não é só o seu Pai. Então, para você entender esta verdade, existem as criaturas de Deus. E existem os filhos de Deus. As pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus? Não. Não e não e não. Não é todo mundo que é filho de Deus, não. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, verso 11 e 12. Capítulo 1 de João, verso 11 e 12. Preste atenção, verso 11. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora o verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, para você, para todos nós, sermos filhos de Deus, nós temos que crer em Jesus.
aceitar Jesus como Salvador, servir a Jesus. É Mateus capítulo 6, verso 9, quando Jesus diz o quê? Pai nosso. Deus é o meu Pai e o Pai de vocês. Mas verso 12 aqui de João capítulo 1. Temos que receber a Jesus como nosso Salvador. Como nosso Salvador. Temos que receber a Jesus como nosso Salvador. Você tem que servir a Jesus para ser adotado pelo Pai, como filho de Deus. A doutrina da adoção é uma coisa gloriosa. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 3. Preste atenção nesta verdade. Preste atenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Olha o seu privilégio. O privilégio que você tem, o privilégio que todos nós temos. Somos adotados por Deus em Cristo Jesus. É por isso que somos filhos de Deus. Antes nós éramos criaturas perdidas, dominadas pelo vício, pelo pecado, sem futuro. Sem vida eterna, condenados ao inferno. Aí Deus em Cristo Jesus nos adotou. Deus veio e nos adotou. É a mesma coisa de você entender a adoção aqui neste mundo. O casal que não tem filhos vai lá no abrigo de criança, lá adotar uma criança. E as crianças ficam ali esperando ser adotadas. Existem até histórias, né? Crianças traumatizadas porque não foram adotadas. Pessoas chegam ali, dão uma olhada, e os olhinhos delas brilham para ser adotadas e de repente não são. Mas de repente alguém é adotado e esta criança, ela recebe a adoção, recebe o nome do pai, o direito à herança. O direito à herança. O direito à herança. Efésios capítulo 3, verso 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros. São co-herdeiros de um mesmo corpo. Participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então, Jesus ele é o herdeiro. Hebreus capítulo 1, verso 2. Diz que Jesus é o herdeiro. Hebreus capítulo 1. Jesus é o herdeiro e nós somos co-herdeiros. E havendo Deus, Hebreus capítulo 1, verso 1. E havendo Deus, o Pai, antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Jesus ele é o herdeiro. E se alguém está em Cristo Jesus, herda junto. Herda junto. No capítulo 3 de Tito, a partir do verso 3, Tito conta a nossa história. A minha história, a sua história. Tito capítulo 3, verso 3. Porque também nós éramos em outro tempo insensatos. Olha, loucos. Desobedientes. Extraviados. Servindo às várias concupiscências da carne. Servindo aos deleites. Vivendo em malícia e inveja. Odiosos e odiando-nos uns aos outros.
Mas, há o mais aqui, ó. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, apareceu o nosso Salvador para com os homens. Tito continua dizendo, não pelas obras da justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que sendo justificados, agora preste atenção, olha, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos o quê? Herdeiros. Tito capítulo 3, verso 7. Agora nós somos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Coisa gloriosa. Como nós éramos antes. E Deus em Cristo Jesus nos salvou, nos resgatou e nos tornou agora herdeiros. Herdeiros. Somos herdeiros. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 4. Gálatas 4, a partir do verso 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A adoção de filhos. A adoção de filhos. Porque agora, verso 6, Gálatas 4, 6, porque agora sois filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Meu Pai. E o verso 7, assim que já não somos mais servos, mas filhos. E se és filho, és também o quê? Herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Meu irmão, eu fico impactado com uma palavra dessa. Eu fico impactado. Eu sou herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Coisa gloriosa, coisa maravilhosa. É por isso que Jesus, lá na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, verso 9, ele diz, Pai Nosso, eu sou herdeiro, e vocês vão herdar junto comigo todas as maravilhas do céu, a eternidade no céu. Meu irmão, minha irmã, é coisa gloriosa. A sua visão tem que ser esta. A nossa visão tem que ser esta. Tem muita gente que pensa que ser herdeiro de Deus em Cristo Jesus é aqui neste mundo. É ter casas, é ter dinheiro, é ter posição social, é ter carros. É a falsa doutrina da prosperidade que esses pregadores da prosperidade aí pregam. Mas a nossa riqueza está em Cristo Jesus. A nossa riqueza é que somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. E vamos herdar a eternidade. Vamos herdar os céus. E Paulo diz em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisas gloriosas, maravilhosas. Pai Nosso, meu irmão, não tem dinheiro que paga um privilégio desse. É aí que você tem que colocar o seu coração. É aí que você tem que colocar a sua vida. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Romanos capítulo 8, estamos já terminando, Romanos capítulo 8, a partir do verso 14. Romanos capítulo 8, a partir do verso 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus.
Então preste atenção. A primeira verdade: para você ser filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque nós não recebemos o espírito da escravidão. Não recebemos. Para que outra vez estades em temor. Mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Novamente aqui, Paulo está dizendo, recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos, Abba, Pai. Pai querido, Pai eterno, Pai amoroso, Pai, olha, o Pai perfeito. E o mesmo Espírito, verso 16, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus te adotou em Cristo Jesus. E você é herdeiro, você é herdeira de Deus, das grandiosidades de Deus. Nem olhos viram. Não deixa as coisas deste mundão aqui atrapalhar a sua comunhão com Deus. Não deixa o egoísmo, o orgulho, a avareza. Não deixa a avareza tomar conta do seu coração. Não deixa a idolatria tomar conta do seu... Pelo amor de Deus. Você é filho de Deus, adotado por Deus em Cristo Jesus. Você é herdeiro de Deus. Verso 17. Se nós somos filhos, logo somos herdeiros. Romanos capítulo 8, verso 17. Se nós somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então é um privilégio muito grande o nosso. Um privilégio muito grande o nosso. Lucas capítulo 4. Vou voltar aqui, ó. Lucas capítulo 4. Você sabe o que está escrito em Lucas capítulo 4? Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4. Você sabe o que está escrito? Eu tenho certeza. A tentação de Jesus. A tentação de Jesus. Agora, qual foi a tentação de Jesus? A tentação. Jesus estava no deserto, ficou ali 40 dias, 40 noites, em oração, em jejum, sendo tentado pelo diabo. Agora, o verso 3, o que o diabo falou com Jesus? Se é dúvida, se tu és o filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Olha o Satanás, se tu és o filho de Deus. E a Bíblia nos diz aqui novamente, que o diabo levou e disse para ele, se tu és o filho de Deus. Verso 9, levou também a Jerusalém e o colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus. O que Jesus falou com Satanás? Vai-te, Satanás, porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, não permitas que Satanás coloque dúvida no seu coração. Não permitas. Não permitas. Você é o filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, para herdarmos a salvação, para herdarmos a vida eterna, para herdarmos as grandiosidades, as maravilhas de Deus, as maravilhas do céu. Feche os seus olhos e vamos orar. Ore agora junto comigo. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus, porque através do Senhor Jesus, nós somos filhos de Deus. Mateus capítulo 6, verso 9. Pai nosso.
Jesus é filho de Deus. E você, através de Jesus, você também é filho e filha de Deus. E você é herdeiro de Deus. E você é herdeira de Deus. E você vai herdar as grandiosidades da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da eternidade com Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aceita a nossa gratidão pelo privilégio em Cristo Jesus de sermos teus filhos. Aceita a nossa gratidão, Pai. Aceita a gratidão, Pai, do coração do teu filho, da tua filha, agora neste culto de adoração. Pai Santo, Deus eterno, contempla agora a gratidão do coração do teu filho, da tua filha, desta família. Somos teus filhos, herdeiros do Senhor, para sermos abençoados aqui pelo Senhor e depois para possuirmos a eternidade contigo. Pai Santo, Deus eterno, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor por este privilégio. Contempla agora os teus filhos e opera milagres agora em cada coração, opera milagres agora em cada família. Envia agora a provisão dos céus, envia agora o maná dos céus, envia agora socorro dos céus. Em Cristo Jesus, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Amém e amém.